In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Queridos irmãos e irmãs, inscritos aqui do Círculo Escolástico Católico, a partir de hoje nós iniciaremos uma série de reflexões para a Quaresma. Nós, toda sexta-feira, estaremos aqui neste horário falando um respeito sobre este tempo de graça. Como mudar a nossa vida. E as reflexões se darão com o apoio do Catecismo, da Suma Teológica, mas também do venerável Fulton Sheen com o seu livro Vitória sobre os Vícios. Eu pensei, para que nós pudéssemos vivenciar melhor este tempo de conversão, falar a respeito um pouco sobre os vícios. Porque isso é um problema para os católicos hoje. Nós vemos muitas pessoas que estão num processo de conversão, lutando a cada dia contra o pecado. Isso é ótimo, perfeito. A luta do cristão, como diz o Evangelho, as cartas de São Paulo, deve ser contra o pecado. Uma conversão diária, um esforço que nós fazemos, a chamada ascese. Porém, outro fato que parece estar em discrepância com essa luta são recaídas das mesmas pessoas nos mesmos vícios, nos mesmos erros. Recaídas. As pessoas se confessam, fazem propósitos, mas acabam voltando, como diz São Francisco, ao vômito da própria vontade. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer para esta Quaresma um processo de conversão contínuo junto com vocês. Nós vamos aqui investigar sobre os vícios e vamos oferecer também o remédio. Não podemos simplesmente apontar o problema, mas também a solução, ok? Então, essa série de vídeos será para isso. Falaremos sobre os vícios. Essas recaídas dessas pessoas se dá porque em muitos casos é ignorado o combate aos vícios. Deixa eu explicar para você. A pessoa reconhece que pecou, faz o seu exame de consciência, seu ato de contrição, leva para a confissão quando é um pecado mortal. Na confissão recebe a absolvição e ali ela faz um propósito de nunca mais pecar. Ok, maravilhoso. Porém, na realidade, muitos casos, as pessoas caem. As pessoas voltam a errar nas mesmas coisas, nos mesmos pecados. Você, com a inteligência, reconhece que pecou, reconhece que errou, faz o propósito, mas não consegue sair daquilo. Parece que é uma força maior em seu corpo. O que é isso? Essa primeira aula vai ser para iluminar sua mente a respeito de uma coisa que nem todo mundo percebe, que é o vício, a realidade do vício, tá? Então, o vício permanece depois da confissão. Como assim, Frei? Você, na confissão, acusa o pecado e a confissão perdoa a sua culpa.
perdoa o pecado, o ato, entende? Mas se você tiver propenso àquele ato, sempre você terá facilidade de cair. Sempre. Não quer dizer que na confissão, quando você se confessa, a absolvição tira também os seus vícios. Não tira. O vício é um pecado também, mas também está além, é outra coisa, diferente. E é o que nós vamos, a partir de agora, analisarmos. Tá certo? Essa primeira reflexão vai ser para iluminar sua mente a respeito disso, ok? Para entender contra o que você está lutando e assim aplicar os remédios. Então, na Suma Teológica, na Prima Secundae, nas questões de 71 até 89, Santo Tomás vai falar a respeito dos pecados. É o tratado dos vícios e pecados, tá? Eu vou ler a solução que ele coloca na questão 71, dos vícios e dos pecados em si mesmos, no artigo 2º, se o vício é contrário à natureza. Vamos começar a entender o que é necessariamente o vício, tá? Como já se disse, o vício é contrário à virtude. Ora, a virtude de um ser consiste em ter a boa disposição conveniente à sua natureza, como já ficou dito. Então, você foi criado para fazer o bem, você foi criado para a felicidade. A virtude é você conseguir ordenar o seu corpo para o fim que Deus pensou para você. Ele continua: por onde necessariamente há vício sempre que um ser qualquer tem disposição contrária ao que lhe convém à natureza. E isso é causa de ser suscetível de vitupério, pois no dizer de Agostinho, tem-se o nome de vitupério como derivado do vício. Ele está citando o Doutor da Graça em sua obra O Livre-Arbítrio. Então, o vício é fazer aquilo que é contrário à sua própria natureza, ao que é racional. Você coloca o seu corpo para se acostumar em algo que ele não foi pensado. Isso é o vício. Assim, ele começa considerando o que é que constitui a nossa natureza. Escutem. Ora, o homem é constituído na sua espécie pela alma racional. Você tem uma alma racional, você tem a inteligência para pensar. Portanto, o contrário à ordem racional colide propriamente com a natureza do homem como tal, e o que é conforme a razão, o é também a sua natureza em si mesma considerada. Tá bom? Como diz Dionísio, o bem do homem é estar de acordo com a razão e o mal é estar contra ela. O vício atenta contra a ordem natural, contra aquilo que Deus pensou para você. Deus pensou para você um plano de amor. Ele pensou a felicidade, uma missão neste mundo. O vício é colocar o seu corpo contra a própria razão. Por onde a virtude humana que torna o homem bom e boa a sua obra é-lhe conforme a natureza, na medida em que lhe convém a razão. E o vício vai-lhe contra a natureza, na medida em que encontra a ordem racional. Está aqui a solução de Santo Tomás para explicar o que é o vício. Então, muitas pessoas não se dão conta dessa realidade. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Quando você vai confessar, por exemplo,
a pornografia. Você vai, acusa os seus pecados ao padre e ali você recebe a absolvição. A culpa foi perdoada? Foi, o pecado está perdoado. Mas você ainda vai estar propenso àquilo. Você, quando chegar em casa, se não tiver cuidado, seu cérebro já se acostumou. Você estará propenso a cair de novo na pornografia. Por quê? Porque você já está viciado. Você transformou um mau hábito numa rotina. Sua mente já está atrofiada naquilo. Essa é a realidade do vício. Da mesma maneira, uma pessoa que sempre leva para a confissão a gula, o excesso de bebida, ela, quando confessa, é perdoada. Mas não quer dizer que ela está libertada daquele vício. E ela poderá cair da mesma forma nos mesmos pecados. É isso que nós vamos lutar, que nós vamos entender. Essa questão, esse problema do vício. Essa quaresma deve ser contra os nossos vícios. A quaresma tem alguns pilares, como todos nós já sabemos: oração, o jejum, a penitência. E o remédio do vício é a mortificação, é a penitência, que nós vamos estudar também conforme formos passando de meditação em meditação. Não vou nem chamar aula. Em primeiro lugar, é importante nós esclarecermos com a doutrina dos santos doutores da Igreja, para que sua mente saiba com o que você está lutando, para que seja iluminada. Depois nós vamos para a prática. Em primeiro lugar, é importante esclarecer. Sendo assim, o vício é esse problema. Tá bom? Você reconhece isso? Se você reconhece, deixe seu comentário. É muito importante para eu saber que o tema está sendo proveitoso. Ok? Às vezes você falar olhando para uma tela é um pouco complicado, porque eu não tenho o feedback. Se vocês estão entendendo, se vocês estão compreendendo o que nós queremos aqui do canal fazer nessas próximas semanas com vocês. É ajudar que sua quaresma seja realmente um tempo de conversão dos seus pecados, mas principalmente dos seus vícios. Tá bom? Então, agora que vimos a resposta de Santo Tomás, qual é a origem dos vícios? Por que nós temos isso? Por que nós temos essa inclinação? Alguém talvez poderia objetar falando que é uma coisa medieval, porque eu me baseei em Santo Tomás, mas é bem atual, pois está no catecismo da Igreja Católica. E é isso que nós veremos agora. A origem dos vícios está no número 1865, onde fala da proliferação do pecado. O pecado cria propensão ao pecado. Como diz o Salmo, um abismo chama outro abismo, certo? Gera o vício pela repetição dos mesmos atos. O vício é gerado por você repetir sempre um pecado. Então, você que tem o costume de fazer algo mal, você está viciado naquilo. Alguns vícios são mais fortes e graves do que outros. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Por exemplo, uma pessoa que já está viciada em drogas, seja de qual for o tipo, ela está com a mente obscurecida. Todos ao redor dela
percebem que ela está acabando com seu corpo, ela está morrendo aos poucos, mas ela mesma não consegue enxergar essa realidade. Não consegue. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Porque a lei natural está dentro de nós. Ninguém consegue tirá-la. Por mais que você saiba que você está naquela situação, as pessoas te condenam, mas lá no fundo, sua consciência consegue enxergar que aquilo é errado. Por mais que você tente escapar dessa realidade. O venerável Fulton Sheen, na sua obra O Catecismo, se pergunta de onde vem a autoridade da consciência de dizer tu deverás e tu não deverás. Não pode ser de dentro de mim, porque se for de dentro de mim, eu poderia tirá-la, eu poderia suprimir minha consciência. Mas nós temos dentro de nós algo que diz isso é certo, isso é errado. Não é uma lei que está em mim, não foi eu que a fiz. Também não pode ser uma convenção social. O santo continua dizendo. A convenção social, se fosse, eu poderia simplesmente me sentir bem quando todos estão me criticando. E da mesma maneira, o contrário. Poderia me sentir mal mesmo quando todos estão elogiando. Você sabe que isso é verdade. Você sabe que, às vezes, a sociedade te condena por você fazer uma coisa certa. Como ir para a igreja, fazer a vontade de Deus. E o contrário também. Mas essa lei não pode ser da sociedade, senão a consciência não acusaria. De onde vem então essa lei? E assim o venerável Fulton Sheen conclui dizendo que a autoridade é da palavra de Deus, a palavra divina. A origem dos vícios é essa desordem que o pecado original causou em nosso corpo. Agora nós estamos assim, o corpo querendo mandar na alma, coisa que não deve acontecer, pois o corpo é um instrumento da alma. Quem peca é a alma, o corpo é indiferente. Ele é um instrumento. Mas, claro, no final dos tempos, também o corpo merecerá a recompensa pelos atos bons ou maus, porque foi esse instrumento. Então, com o nosso corpo glorioso ou um corpo condenado, ele sofrerá a pena dos sentidos, como diz o Catecismo de Trento. Conseguiram compreender a origem dos vícios até aqui, certo? É uma realidade que são as paixões, não é? As paixões em nosso corpo. O Catecismo fala sobre isso no número 1768. Veja só, os grandes sentimentos não determinam a moralidade nem a santidade das pessoas. Ou seja, você sentir por sentir alguma coisa não quer dizer que você seja santo nem pecador. São reservatório inesgotável das imagens e afeições em que se exprime a vida moral. É um reflexo. As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa, em caso contrário, as paixões são más. Como diz Santo Tomás, as paixões indiferentes. A vontade reta ordena para o bem e para a bem-aventurança os movimentos sensíveis que ela assume. A vontade má sucumbe às paixões desordenadas e as exacerba. As emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios. É isso. O corpo como instrumento. Você sentiu algo, pode ser transformado em virtude
ou em vício. O processo da santidade consiste em saber harmonizar tudo isso, ok? Tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você faz, é o que nós vamos aprender nessas meditações. Elas serão curtas, nós já estamos no fim. Espero que na próxima sexta-feira você esteja aqui para nós fazermos esse processo de reflexão quaresmal e alcançando a nossa vitória contra os vícios. Nosso livro base, além desses, será Vitória sobre os Vícios, do Venerável Fulton Sheen. Aqui é algo espiritual. O Fulton Sheen compara as palavras de Jesus na cruz com a luta contra os vícios capitais. São capitais por causa do latim caput, que quer dizer cabeça. Eles geram outros vícios. Eles são vícios chefes dos outros. A tradição definiu 7, tem algumas listas que tem 8, mas nós vamos focar nessa forma tradicional e em cada vídeo vamos analisando essas paixões desordenadas, esses vícios e com a graça de Deus vencermos juntos contra os nossos vícios. Deus abençoe você, salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.